presença do Senhor, Mateus, o qual o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui na presença dele. Tenho certeza que a sua vinda aqui não foi em vão, e você que está em casa nos assistindo também não será em vão, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, papai, obrigado, Senhor, por mais uma vez na tua presença nesse dia, Senhor. Aonde, Senhor, nós nos dobramos a teu amor, a tua graça, a tua bondade e o teu Espírito Santo, Senhor, para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama da unção, da tua graça, derrama do teu amor, da tua glória, do teu poder. Senhor, do qual estamos orando e clamando nesta hora. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, para a pastora Rosa, que está, Senhor, se recuperando da Covid, mas também te peço, Senhor, pela irmã Leila, Senhor, que está, Senhor, na UTI, Senhor, devido à Covid, ó Deus. Ó Deus de poder e de graça, repreende todas as infecções, dá a tua paz, dá a tua graça, manifesta a tua presença, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor da tua serva, a sobre também, Senhor, obrigado, Senhor, pela vida da irmã Nena, missionária Nena, também para o pastor Vanderlei, obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, Senhor, que a tua filha, Senhor, fez o exame, Senhor, e deu negativo, ó Deus. Ó Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá paz, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento e discernimento da tua palavra. Ó Deus de poder e de glória, é o que eu te peço, Senhor, nesta noite. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo do Senhor. Podeis assentar, irmãos? Queria chamar os irmãos aí da equipe de louvor para estar adorando ao Senhor com 2 louvores em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto nossos irmãos iniciam, quero aqui cumprimentar com a paz do Senhor a nossa irmã Juliana. Deus abençoe, irmã Juliana, também o vosso esposo, nosso irmão diácono Rafael, as suas filhas, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Fabiana Neves, Deus abençoe. Seu esposo, irmão Alexandre, Deus abençoe. Nossa irmã Josefa, Deus abençoe também. Nosso irmão Orlando, irmão Eduardo, que Deus abençoe em nome de Jesus. O nosso irmão Alexandre Silva, Deus abençoe. E também um parabéns, feliz aniversário, que hoje completa mais um ano de vida. A nossa irmã Regiane, Deus abençoe. Também nosso irmão Sérgio, o Daniel e também o Davi. Também a pastora Rosa e também o nosso irmão Zezinho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a nossa irmã missionária Paulinha, também nosso irmão diácono Juraci e a irmã Bela, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Marcelo, de Capivari, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Glória. Nossa irmã Ana Rita, que Glória Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso irmão, irmão Indalino, que Deus abençoe, irmão Indalino, rica e abundantemente, continua dando pela sua vida, que Deus também abençoe a pastora Durvalina, pastor Jorge, a nossa irmã missionária Josiele, e também a Manuela e Vitória, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando o hino de 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente
Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De valor em valor, 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus.
Neste momento, irmãos, nós já vamos passar para a palavra. Hoje eu vinha no carro e falando, Deus, eu não tenho nada para falar. Tenho nada. Até falei com a minha esposa, não tenho nada. Enquanto as irmãs louvavam, Deus me deu uma palavra no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome santo do Senhor, a partir do verso de número 13. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse verso 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Depois disso, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este sempre passa por nós. É um santo homem de Deus. Façamos, pois, para ele um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Um dia, quando Eliseu chegou, foi para aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi, chama esta sunamita, e ele a chamou, e ela se pôs diante dele. Eliseu dissera a seu moço, dize-lhes, tu tens tratado com todo o desvelo que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que há de fazer? Pois por ela, Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. Pelo que ele te disse, chama. E ele o chamou, e ela se pôs à porta. Eliseu disse, por volta desta época, no ano vindouro, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A mulher concebeu e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo que Eliseu lhe dissera. Já crescido, um dia o menino saiu para ter com o pai, que estava com os segadores. Ele disse ao pai, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então seu pai disse ao moço, leva-o até a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos permaneceu sentado até meio-dia, vindo então a falecer. Ela, subindo, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E então chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela respondeu, tudo correrá bem. Então ela mandou abaldar a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus,
ao Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. O Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Disse ela, pedi o Senhor algum filho? Não disse, não me enganes. Então ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes. Se alguém te saudar, não te responda, porque o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ele levantou e seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido. Então voltou Eliseu e disse, o menino não respondeu. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Ele subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse, chama esta sunamita. E ele chamou, apresentando-se ela ao profeta, e este lhe disse, toma o teu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinando-se com o rosto em terra, tomou o teu filho e saiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguns pontos, irmãos, nós vamos abordar, mas também eu gostaria de reler juntamente com os irmãos o verso de número 26 e 27. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para empurrá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Meditando nesse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido, e eu gosto muito desse texto, porque é um texto muito rico, um texto que nos ensina realmente a ser cristão. Partindo do início desse texto que nós acabamos de ler, uma das coisas que já me chama a atenção do início é a mulher. A mulher reconhecer na vida de Eliseu quem era Eliseu. O que eu digo para os irmãos aqui na igreja, quando nós estamos na rua, estamos em casa, estamos no trabalho, estamos caminhando, o que as pessoas enxergam em mim e em você? Enxerga alguém contendeiro? Enxerga alguém sem paciência? Enxerga alguém triste? Alguém murmurador? Alguém que só reclama? Ou enxerga uma mulher, um homem de Deus? O que as pessoas enxergam quando olham para você? Eu tive, na semana retrasada, tive uma experiência com Deus
e tive hoje essa situação novamente. Estou reformando um imóvel e lá tive que carregar na caminhonete algumas coisas, entulhos que deveria jogar fora. E assim como aqui perto deve ter um ecoponto, onde você joga o entulho, joga madeira, joga resto de construção, e lá em Barão Geraldo tem um ecoponto. E quando eu fui no ecoponto descarregar, era galhos de árvore que estava sendo podado, eu fui pela primeira vez de manhã e voltei à tarde, na segunda viagem. E quando eu fui na segunda viagem, eu em cima do carro, descarregando, no sol danado, o moço veio até a mim e disse, de longe me chamou. Eu falei assim, eu estou descarregando o carro, acho que não é comigo não. Porque tinha outra pessoa do lado, ele olhou para mim e falou assim, é com você mesmo. E eu fui até o encontro dele. E eu chegando ao encontro dele, ele falou assim, olha, eu vou dizer para o senhor, aqui no ecoponto só é permitido descarregar o carro uma vez por dia. E o senhor veio pela segunda vez. Eu gostaria de falar para o senhor para que não faça mais isso, não. Porque não é assim que se deve portar. Eu fiquei assim, sem entender. Ecoponto, aonde você tira o que está sobrando lá na sua casa de construção ou de reforma, e é um lugar para você jogar. Mas deve ter alguma norma, mas essa norma não está lá escrito no poste, não está escrito num painel, não está escrito no papel, dizendo que só pode uma carga por vez, por dia. Mas, naquele momento, eu abaixei a cabeça e falei, sim, senhor, o senhor me perdoe, me desculpe. O senhor quer que eu coloque no carro e volte amanhã? Não, o senhor já começou a descarregar, pode descarregar hoje. Ele cumprindo uma ordem ou não, e eu quero entender que é uma ordem que foi dada a ele, muitas pessoas, nesse momento, compreende? Não vai compreender. E eu falei, sim, senhor, me perdoe, me desculpe. E assim eu não voltei lá no outro dia para fazer 2 viagens, eu fazia uma viagem por dia. Mas, hoje, quando eu voltei lá, o rapaz que tinha me chamado a atenção, porque eu estava carregando o segundo carro, ele olhou para mim e falou assim, o senhor é diferente. Eu falei, por quê? Não sei, o senhor tem um brilho diferente no seu rosto. Aí eu entendi do que ele estava falando, o ser diferente. Então, quando as pessoas olham para mim e olham para você, o que elas veem? Vê uma pessoa diferente, com brilho diferente, vê o Senhor na sua vida, ou vê alguém se exaltando, alguém chutando tudo e falando, você não sabe com quem você está falando, você não estou nos meus direitos. A Bíblia diz aqui que este homem, Eliseu, olha aqui no verso 9, ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. O que as pessoas olham e falam de mim e de você quando você passa na rua? Ela enxerga uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, porque esta mulher aqui observava. O verso 9 diz, eis que tem observado. Nós somos observados todos os dias. Os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, ela diz quem nós somos. E nós, como cristão, nós como servos do Senhor, o que as pessoas têm visto em mim e em você?
As pessoas veem em você Deus, porque, primeiramente, ela reconhece este homem não pelo nome dele, não pelo físico dele, mas reconhece ele sendo um santo homem de Deus. Por que de Deus? Porque as atitudes dele revelavam quem ele é. As nossas atitudes falam por nós. A nossa maneira de andar fala por nós. A nossa maneira de se expressar, ela fala por nós. A maneira que nós abrimos a nossa boca, ela fala por nós. E a pergunta é, o que ela fala? Porque a mulher, observando este homem, viu que ele era um santo homem de Deus e fazia as coisas de Deus por amor. Porque se ela, vendo as atitudes dele, e ele observando ela, a Bíblia fala que era uma mulher rica, o verso de número 8 já começa ali, havia uma mulher rica, uma mulher de posses. Hoje em dia, quando muitos das pessoas que se dizem pregador, se dizem servos de Deus, quando encontram uma pessoa nessas condições, e eu conheço muitas pessoas assim, quais são as atitudes dessas pessoas? Eu conheço muitos que se escondem atrás da Bíblia e quando encontram uma mulher rica, muitas das vezes vulnerável, em vez de ser um santo homem de Deus, acaba sendo um picareta homem do inferno, falando as coisas que Deus não falou, para que possa arrancar algum proveito para si próprio. Mas esta mulher rica observava um santo homem de Deus. Este homem de Deus, ela quis fazer alguma coisa para agradar a quem? Ela sabia que ele era homem de Deus. Ela agradando este homem de Deus, ela estaria agradando a quem? A Deus. Por quê? Ela estava cuidando de um obreiro, cuidando de um profeta, cuidando de um missionário, cuidando de um homem que estava ali para poder fazer a vontade de Deus. E ali ela, com todo jeito, com todo trejeito, conversou com o seu marido dizendo, vamos fazer aqui um quarto para ele. Para quê? Para que todas as vezes que ele passar por aqui, ele possa se descansar, deitar, possa recompor as suas energias para poder continuar fazendo a obra de Deus. Você entende aqui que quando a pessoa quer fazer, ela pega e faz. E quando as pessoas não querem fazer, fica dando desculpas. A mulher entendeu aquele primeiro ponto aqui, que é bastante positivo, ela entendeu que era um santo homem de Deus. E se ela fizesse para aquele santo homem de Deus, estava fazendo para Deus. Então, a preocupação dela aqui era de dar para ele um suporte para que ele continuasse a fazer a vontade de Deus. E ali preparou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, a de ser vindo para cá, ele ali se retiraria. Você percebeu aqui que não tinha muita coisa? Só tinha o necessário. Só tinha o necessário para que ele pudesse descansar e poder fazer
a sua leitura, uma cadeira, uma mesa, o candeeiro para poder iluminar, e ali uma cama para poder se repousar. Nós, muitas das vezes, queremos muita coisa para poder fazer a obra de Deus, né? Para poder fazer a vontade de Deus. Se Deus me der isso, eu faço. Se Deus não me der, eu não faço. Ele tinha uma cama? Você tem uma cama? Tem. Você tem uma cadeira? Tem uma mesa? Tem lá uma luz? Então por que não está fazendo a vontade de Deus? E às vezes nós queremos tanto para poder fazer a vontade de Deus. Não, mas se Deus me der um carro, aí eu vou poder fazer a obra. E do lado de casa? E na rua está todo mundo salvo? Ou muitas das vezes na rua as pessoas não nos reconhecem como santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus. Para fazer a vontade de Deus não precisa de muita coisa. O que precisa? É estar no centro da vontade dele. Porque você no centro da vontade dele é o melhor lugar para que você possa estar. E a Bíblia diz aqui agora que este homem quer retribuir a esta mulher a sua gentileza. Você percebeu que quando Deus coloca as mãos, quando nós fazemos para Deus algo, Deus nos retribui. A preocupação dele agora era como que eu vou agradar essa mulher? O que eu posso fazer para retribuir a esta mulher? E a Bíblia diz que um dia ele chegou, foi para aquele quarto e se deitou ali. E ele deitado pensando, eu não tinha uma cama, hoje eu tenho aqui. Não tinha um teto, hoje eu tenho aqui. Não tinha uma mesa, hoje eu tenho aqui. Não tinha um espaço, hoje eu tenho aqui. O que eu posso fazer para retribuir a essa tão bondosa mulher? Verso 12. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita, e ele chamou, e ela se pôs diante dele. Eliseu dissera a seu moço, dize-lhe, tu tens tratado com todo desvelo, o que há de que se pode fazer por ti? Ele perguntando, o que eu posso retribuir? E ela queria alguma coisa? Em troca? Não. Porque quando você faz para Deus, primeiro você oferece a Deus. Primeiro você dá a Deus. E quando você faz por amor, não sendo uma barganha, você não está preocupado em receber. A sua preocupação é em servir. Mas nós aprendemos na palavra que Deus não despede ninguém de mão vazia. E que todo trabalhador é digno do teu salário. Então, o que ela fez, Deus aqui também, através do Eliseu, queria retribuir a ela. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou chefe do exército? Ele perguntando para ela, o que a senhora quer? O que a senhora precisa? Precisa de algum favor do exército, algum favor do rei? Eu posso ter acesso ao rei, acesso ao exército, para poder lhe retribuir todo esse carinho e atenção que você tem para comigo? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Ela dizendo, eu não preciso de nada. Eu apenas fiz, por amor, a obra de Deus. E então disse o profeta, o que há de fazer? Pois por ela. Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. Aqui já me chama a atenção de algumas coisas. Que ela também era observada pelo o mensageiro que estava com Eliseu, com Geazi. Ela também era observada por ele, porque ele já sabia que o marido dela era idoso e que ela não tinha filho. Isso quer dizer o quê, pastor? Que nós somos observados, sim, mas nós também observamos o que está ao nosso redor. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor?
Porque também poderia ser uma armadilha para Eliseu. E Geazi já sabia ali de tudo o que estava acontecendo. Isso quer dizer que estava dormindo com um olho e o outro estava aberto, estava de vigia. Então ele já sabia também da vida daquela mulher, e nem por isso, por saber da vida dela, tentou sugá-la, tirá-la algum proveito. E aí só disse, olha, eu percebi que o marido dela já é idoso e que eles não têm filho. E aqui também me vem agora um homem de Deus que vai falar algo, e aqui eu disse uma vez sobre isso, através de uma procuração. Como assim, pastor? Eu, humano, simplesmente humano, qual o poder que eu tenho de falar para alguém que tu vai ter um filho? Que poder eu tenho? Nenhum. Então ali se prova realmente o que ela via nele. Um santo homem de Deus. Por quê? Geazi, quando fala para Eliseu que ela não tem um filho, e ele manda a chamar novamente, e pelo que disse no verso 15, no verso 14, então disse o profeta, o que há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é idoso. Pelo que disse, chama, e ele chamou, e ela pôs à porta. Eliseu disse, por volta esta época do ano, vindouro, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que ela estava dizendo aqui? Não fale só para me agradar. Não fale para me agradar porque você se sentiu aí agradado por ter uma cama, por ter um quarto. Não fale aquilo que eu quero ouvir. Fale realmente o que Deus mandar você falar. E ele estava falando por ele mesmo? Não. Estava realmente falando por Deus. Por que, pastor, o senhor tem essa certeza? Porque logo no verso 17, já disse, a mulher concebeu e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo em que Eliseu dissera. Quando você tem uma intimidade com Deus, nós falamos em nosso nome mesmo? Não. Nós falamos em nome de Deus. E quando você fala em nome de uma outra pessoa, no direito brasileiro, isso se chama-se uma procuração. Os seus atos, as suas atitudes, são as atitudes e a vontade da outra pessoa. E quando o homem de Deus aqui fala, o ano vindouro, nessa mesma época, tu estarás abraçando um filho, é porque ele tinha uma certa intimidade com Deus. E a pergunta que eu começo aqui perguntando para mim e para você, como está a sua intimidade com Deus? Por quê, pastor? Porque se você tem intimidade com Deus, o que você disser da direção de Deus, ele assina embaixo. Por quê? É a vontade dele para a sua vida. E a verso 18 já começa aqui, já começa numa situação diferente. Que situação diferente é essa, pastor? No verso 17, a mulher já está aqui toda felizona, toda alegre, porque realmente no ano seguinte, ela estava abraçando a bênção que Deus havia usado Eliseu para que pudesse falar com ela. Mas no verso 18, já se inicia uma narrativa de uma
história que começou bem, mas aqui no meio já não está bem. Por quê? O verso 18 diz: já crescido, um dia o menino saiu para ter com o pai o que estava com os segadores. E disse ele ao pai: ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. E nós que somos pais, você vai entender que criança chora por algumas coisas. Ou com fome, ou com dor, ou com vontade de ir ao banheiro. O choro da criança se dá por essas três formas. Mas aqui o menino já era, penso eu, já quase ali um adolescente. Ele fala para o pai: ai, minha cabeça. Acho que o pai olha assim do lado e fala assim: mas você não caiu? Você não bateu a cabeça? Ai, minha cabeça. Atentamente, o pai já logo de imediato disse assim, chamou um dos seus moços e disse: leva ele para sua mãe. Por quê? Porque o filho, quando está com dor, o colo da mãe parece ser remédio. Como assim, pastor? Eu tenho 2 filhas. E quando acontece alguma coisa de cair, de bater, de chorar, de dor, não adianta eu querer abraçar, que ela não vai querer ficar no meu colo. Ela vai querer o colo da mãe. Por quê? Mãe entende filho muito mais do que pai. Primeiro porque ela que gerou. 9 meses ali, ela sentindo, passava a mão na barriga, conversava com a criança, sabia entender a criança. E quando a criança nasce, não é como se tivesse acabado de ver. Para a mãe já é assim, é apenas o que já começou há 9 meses atrás, agora está como presente nas minhas mãos. Mas a mãe já sentia. A mãe sentia cólica, sentia dor, sentia tudo que você possa imaginar numa gestação. E o pai sente tudo isso? Não. Tanto é que diz que quando nasce a criança, nasce um pai também. O menino foi para o colo da mãe. Mãe tem mais jeito, mãe tem mais trejeito, mãe tem mais paciência. O pai não tem muita paciência não, mas a mãe tem. E ele tomou e levou a sua mãe, sobre os joelhos permaneceu sentado até meio-dia. E aqui veio a notícia triste. Sentado, de joelho, até meio-dia. Após esse período que aconteceu com a criança, veio a falecer. A criança vindo a falecer, a sunamita já começa a coçar a cabeça. Como assim, pastor? Ela subiu, deitou-se sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Eu fiquei imaginando que ela subiu no quarto e falou assim: eu não pedi isso. Ainda mais se eu soubesse que fosse passar por isso em tão pouco tempo. Eu não pedi filho. Mas Deus deu filho. Deus deu filho. Mas eu não pedi. De repente você está em casa dizendo: eu não pedi filhos. Mas Deus deu. E agora, pastor? Cuide dele. Cuide dela. Por quê? Filho é herança. Filho é bênção. Pastor, mas eu não sei o que fazer com meu filho. Peça a Deus sabedoria que Ele dá.
o filho da sunamita morre. E aqui mostra a virtude também de uma mulher de Deus. Por quê, pastor? O filho morreu. Ela saiu para a rua gritando desesperada? Não. Ela saiu falando, tá vendo? Deus me deu algo que eu não pedi, ainda agora tirou. Não. Ela chama o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ao encontro dele hoje? Você percebeu que o homem aqui não tem tanta sensibilidade? Mas também, de repente, ela nem tinha falado para o marido que o filho estava morto. Uma mulher que sabia o que queria e sabia suportar as pressões, as situações. Então, por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela respondeu: tudo correrá bem. Qual é o tamanho do problema que você está enfrentando? Qual o tamanho do problema que está dentro da tua casa? Porque esta mulher estava com um problema dentro de casa. Com um filho morto dentro de casa, para mim, um dos maiores problemas. E aí, o que fazer? Qual tem sido a sua atitude diante desses problemas? Enfrentar? Ou desesperar? Ou murmurar? O que você tem feito na presença de Deus quando tudo está indo mal? Quando tudo estava indo mal na vida dessa mulher, ela disse que tudo correrá bem. Tem que ter fé. Pastor, eu não estou ainda nesse grau de fé. Não estou ainda nessa sensibilidade. Não estou ainda neste momento da vida como esta mulher. Para esta mulher ter essa sensibilidade, ter, aqui, me perdoe a expressão, ter esta frieza no sentido de não ser abalada por tão tamanho problema? Será que foi o único problema que ela enfrentou na vida dela? Ou esse foi um dos problemas no qual ela já tinha enfrentado alguns problemas antes, que por mais que este problema seja um problemão, ela tinha sido experimentada em situações que foram gerando nela tamanha fé. Por quê, pastor? Vocês só reconhecem numa pessoa, um santo homem de Deus, primeiro, você precisa conhecer Deus. Se ela não conhecesse Deus, como ela ia falar que aquele homem era um santo homem de Deus? Então ela conhecia Deus, ela já teve experiências com Deus. E quando este homem foi dormir no quarto que ela tinha preparado para ele, e ele profetizou na vida dela a respeito do filho, e veio gerar o filho, e agora a criança veio a falecer, ela já tinha experiências com Deus, tamanha, para reconhecer o santo homem de Deus, para saber quem era Deus, e para ter uma experiência com Deus, no momento de tamanha dificuldade, e não se desesperar. Qual foi o desespero dessa mulher? Até o momento que nós estamos vendo.
Não conseguia encontrar. Por quê? Porque ela sabia em quem ela cria. Você sabe em quem você crê? Se você sabe em quem você crê, você não se desespera. Se você sabe em quem você crê, a sua atitude é igual dessa mulher. Mas se você não sabe em quem você crê, você já começa a se desesperar, arrancar os cabelos. Isso aqui mostra uma maturidade da mulher, mas mostra uma tamanha fé nela, e mostra também que ela também era uma santa mulher de Deus. Porque quem não tem Deus não teria uma paz que essa mulher estava tendo. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, você está tendo paz? Ou está desesperado? Ou não sabe o que fazer? A mulher aqui sabia o que fazer. É, pastor? É. Pastor, o filho dela morreu e ela sabia o que fazer? Sim. E aqui, falando com os irmãos, me vem aqui na cabeça, como um insight aqui, por que ela foi até o homem de Deus? Por que ela queria encontrar o homem de Deus? E me faz a pensar que, a Bíblia não fala isso, mas eu quero entender isso. Se Deus usou ele para falar que me daria um filho e me deu, esse mesmo Deus pode fazer o meu filho reviver. Porque foi da boca dele que saiu que essa criança ia gerar. Ele em si só, sendo homem, se não fosse homem de Deus, não teria esta capacidade de falar e as coisas acontecerem. Então, se ele falou que ia nascer a criança nasceu, agora eu vou falar com ele também. A criança nasceu, mas a criança morreu. Da mesma maneira que Deus usou você para poder que essa criança viesse ao mundo, Ele pode também usar você para que essa criança também permaneça no mundo. Muitas pessoas, quando isso acontece, faz o quê? Aquele vagabundo, que homem de Deus que nada, aí a criança morreu. Mentiroso, sem vergonha. E aí perde a bênção por começar a murmurar, a xingar, a amaldiçoar a quem Deus abençoou. É, pastor? É. E ela reconhecia nele um homem de Deus. Deus usou ele para que pudesse dar vida à criança, no sentido de trazer à existência a criança, porque ainda não se existia. Na cabeça dela é o seguinte: se Deus usou ele, a criança veio, Deus pode usar ele para a criança ressuscitar. Com quem que eu vou falar a não ser com ele? É de se pensar desta maneira. Por quê, pastor? Por quê? Vamos parar a pensar aqui. Na cabeça dela é o seguinte: aconteceu algum problema aqui com a criança. Ele tem o manual do fabricante para ver o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Ou ele sabe quem sabe. Ele conhece quem sabe o que aconteceu. E a pergunta aqui é: quando o seu vizinho tem algum problema, ele vai até você para pedir oração? Para que você dê uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz? Ou não? Alguém te liga falando assim: faz uma oração por mim, por favor? Ou não?
o verso de número 24. Então ela mandou abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Uma mulher que tinha foco. Olha, tu pega a jumenta, tu pega o meu filho, não vira nem para a esquerda e nem para a direita. Se alguém tentar te atrair a atenção, não pare. Por quê? Eu preciso urgentemente ir até o homem de Deus. Ela pega a jumenta, o moço, a criança fica em casa. Por que a criança fica em casa? Para eu pensar? Por que será? Porque as outras pessoas não adiantava ver o problema que não teria solução. Ela não saiu espalhando para a rua o que tinha acontecido. Hoje as pessoas não espalham na rua, espalham no Facebook. No status do WhatsApp também. No Instagram também. No Twitter também. E aí vai, Telegram, e Facebook, e vai. E ela deixou o seu problema em casa. Porque as pessoas só iam dar palpite e não ia resolver o problema. Ia aumentar o problema. E aí quando vem aquelas pessoas dizendo, se fosse eu, fazia isso, dá um chazinho para ele, passa um negócio nele, dá um chá de boldo, dá não sei o quê. E esse negócio, se fosse eu, fazia isso, está tudo errado. Por quê? Porque se eu não tenho solução, a pessoa também não tem. Quem tem a solução? Deus. Então não é, se fosse eu. É, o que Deus fala sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? Não espalhe os problemas da sua casa para a rua. Não espalhe os problemas da sua casa para os seus amigos, para os vizinhos. Não espalhe as brigas entre marido e mulher no Facebook. Não lave a roupa suja aonde não se deve lavar. Por quê, pastor? Só vai aumentar o tamanho do problema. Aonde que se lava a roupa suja? No tanque, em casa. Não se lava a roupa suja na rua, porque na rua não tem tanque, só vai sujar mais a roupa. Não se lava a roupa suja no asfalto. A roupa suja se lava dentro de casa. A mulher aqui fala para o moço, não olha para a esquerda, não olha para a direita e não para, se eu não te mandar parar. Por quê? Pode alguma coisa no meio do caminho atrair a sua atenção, pode alguém falar para você, está no caminho errado, pode alguém falar, vira para a direita, não faça nada enquanto eu não te disser para fazer. Foco, determinação, fé, sabedoria. Alguém que falava da maneira seguinte, o que os outros falam ou pensam de mim, não me interessa. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Enquanto você ficar ouvindo A, ouvindo B, nada vai dar certo. Quer um exemplo tão simples e tão bobo? Compra um carro. E depois chega no vizinho, no amigo, comprei esse carro, o que você acha? Se fosse eu, esse carro,
Sei não, viu? Eu compraria outra marca. Para te entristecer. Você não comprou o carro? O que a opinião dos outros vai interferir na sua compra? Acabou, comprou, acabou, é seu. Usufrua. Não comprou uma casa? Comprou. Então usufrua. Não fique vivendo em cima do que os outros falam. Usufrua aquilo que Deus te deu. Comprei uma casa. Chega para fulano de tal, e comprei uma casa em tal bairro. Ih, mas aquele bairro lá, sei não, hein? Ah, não sei. Aí você fala assim, meu amigo, tu tem casa? Eu não tenho não, né? Mas nesse bairro eu não compraria não. A pessoa não tem e não quer que os outros tenham. A pessoa não é feliz e não quer que o outro seja feliz. Você não comprou a casa? Comprou. Não comprou o apartamento? Viva o melhor do apartamento, viva o melhor do bairro, viva o melhor da casa. Não comprou o carro? Viva o melhor do carro. Abençoe aquilo que Deus te deu. Não viva em função dos outros. Que os outros vão falar, vão achar, não te importa. A minha opinião para você não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Isso sim muda a sua história. Partiu ela, o verso 25. Partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. Nos dias de hoje, não precisamos ter um óbito dentro de casa. Basta a unha estar encravada e alguém pergunta para você, está tudo bem? Tá, mas eu estou com uma dor nessa unha aqui que não sei. Olha, eu fui naquela manicure e eu acho que ela errou. Eu acho que ela tirou um bife. Eu acho que ela não sei o que tem. Já começa a abrir a boca, a reclamar de tudo e de todos com uma unha doendo. Uma unha inflamada. Imagina alguém vindo para você e perguntar, está tudo bem? E você está com um óbito dentro de casa. Você está com um problema enorme dentro de casa. De repente, as malas do seu esposo estão na rua. A mala da sua esposa está no carro. E alguém está perguntando para você, como é que está? Está tudo bem. Por que ela disse, vai tudo bem? Porque o Geazi aqui não ia poder fazer nada por ela. Não abra as suas particularidades para quem não pode te ajudar. Não fale da sua vida para quem não pode te ajudar. Não fale nada para quem só vai espalhar a notícia, ao invés de te ajudar. Pelo contrário, as pessoas só vão colocar mais fermento para piorar. Não abra a tua boca para quem não mereça. Não abra a tua boca para quem não é capaz. Não abra a tua boca para quem apenas vai lhe contaminar com veneno. Ou pessoas que vai usar das suas fraquezas para depois te atacar no seu ponto fraco, porque você já se desarmou e falou para ela onde dói. Nem todo mundo tem estrutura para saber da sua vida. E digo da sua vida financeira, da tua vida espiritual, da tua vida material, da tua vida sentimental.
Você que está com uma intimidade com Deus, que está orando, jejuando, consagrando, está buscando. Falar com alguém que não é espiritual, olha, hoje eu consagrei, viu? Estou no propósito, aí estou no jejum. Muitos vão dizer o quê? Quer se aparecer, Santa Rona. Olha lá, se jejuando. Vai saber se está jejuando mesmo. Você está jejuando para quem? É para Deus ou para aquela pessoa? Olha, eu fui no monte 2 vezes essa semana. Monte de coberta, é? Você está falando algo sério, algo ali de Deus, algo espiritual, contando das graças de Deus, das maravilhas de Deus para alguém que está te zoando. Nem todo mundo tem suporte para ouvir o que você tem para falar. De repente, você está com uma briga em casa com teu esposo. E você fala para a vizinha o que está acontecendo em casa. A vizinha vai ouvindo, vai ouvindo. E assim como a sunamita observava Eliseu, seu vizinho, sua vizinha também te observa. E de repente ela está de olho no seu marido faz tempo. E de repente, olha assim, esse pão um dia vai ser meu. E aí você vai e conta para ela o defeito do pão. Então, eu fiz o pão, mas o pão não cresceu, a massa não cresceu. Eu tenho fermento para fazer crescer. Se fosse comigo. Está vendo só como você daria as armadilhas para o seu inimigo, o seu vizinho, sua vizinha, sua amiga do trabalho, amiga do Zap, amiga do Facebook. Assim também o homem falando da sua esposa. E nós já aprendemos aqui, você que já presenciou uma cerimônia matrimonial que eu faço, como texto base eu uso Provérbios 31, e ele começa dizendo que quem achou uma mulher honesta, achou a pessoa certa. Por quê? O seu valor excede muito mais do que rubis. E aí você descendo a lenha na sua esposa para o seu vizinho, para o seu amigo da academia, e ele fala assim, ele tem rubi em casa e não está sabendo. Ele tem uma joia em casa e não está sabendo. Vou eu cuidar daquela joia lá. Abra sua boca não. Abra não. Abra não. Cuide daquilo que Deus te deu. Cele por aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz: partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus. E vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi: ali vem a sunamita. De longe. Porque ele conhecia ela, estava enxergando ela de longe. De repente, o jeito que ela andava, o jeito que ela caminhava, de repente a roupa que ela usava, ele também observava. E agora, pois, corre ao encontro dela e diz: vai tudo bem? E ele diz o quê? Vai tudo bem. E ela diz o quê? Vai tudo bem. Porque quando você diz que vai tudo bem, você encerra a conversa. E aí como vai? Vai tudo bem. Acabou. Não tem mais, porém, sabe, entretanto, vai tudo bem? Vai tudo bem. Ponto final. No máximo, a pessoa que está do outro lado, hoje, uma terça-feira,
E aí, vai tudo bem? Tudo bem. Como é que foi seu final de semana? Tentando puxar alguma coisa. Não, final de semana? Tudo bem. E você responde, tudo bem? Pronto, acabou. Você corta a conversa, você corta o mal pela raiz. E geralmente, nas nossas vidas, quem vem perguntar se está tudo bem, muitas das vezes, é aquele que conhece, que sabe, que ouviu lá as brigas de noite. Deixa eu cutucar lá. Está tudo bem? Tá. E com o seu marido à noite, como é que foi? Ela já sabia. Eu só queria ouvir da sua boca. Para ver você prostrado, prostrada, dizendo, ai meu Deus. Para depois abrir o bocão e falar, mas você não é crente? Você não confia no Deus que você serve? Para te afrontar. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas estava bem? Não. Ela só não abriu a boca para a pessoa que não ia resolver. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. E aqui tem uma situação que me deixou intrigado. Pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para empurrá-la. E esse empurrá-lo aqui, de repente, você faz uma leitura mais rápida, passa batido. Ele foi empurrar para poder deixar ela mais perto do homem, de Deus? Não. Você entendeu que ele não podia ajudar ela? E agora quer tirar ela da presença do homem de Deus? E ela é lá o mensageiro. Ele não podia ajudá-la e agora queria atrapalhá-la. Você entendeu por que ela disse para ele que ia tudo bem? Porque ele não ia ajudar ela em nada. Não fale da sua vida para quem não possa te ajudar. Ou para os famosos isqueirinhos da vida, que só vai botar mais lenha na fogueira, ao invés de te ajudar. E aí, chegou Geazi para empurrá-la. Disse, porém, o homem de Deus, empurra ela não, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. Você entendeu aqui que ele teve um discernimento de Deus? Deixa aí, pode deixar. Se você não vai ajudar, não atrapalha também. Por favor, pode deixar. Por quê? Porque ela está triste. Ela está amargurada. Você não percebeu isso nela, não? Você não teve essa sensibilidade de olhar para ela e ver que ela estava triste? Quando disse para você que estava tudo bem, você não teve a noção que ela não estava tudo bem? Quem não vai te ajudar ainda quer te atrapalhar. E você abre o bocão para dizer que está tudo bem não. Você entregando o ouro para o bandido. A pessoa não pode te ajudar, não vai te ajudar e ainda vai te empurrar para longe da presença de Deus. Porque se ele viu ela correndo num jumento, perguntou para ela que é tudo bem, não teve a sensibilidade de olhar no semblante dela e ver que ela não estava bem, de repente ela respondeu para ele, tá tudo bem. E aqui agora, mesmo sendo o mensageiro, tentando empurrá-la dos pés
de quem poderia ajudá-la. Ela estava triste, amargurada. Isso foi apenas o que Eliseu conseguiu enxergar. Por quê? Porque o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Muitas das vezes as pessoas chegam no pastor e falam assim: pastor, quero ver se ele é homem de Deus. Ora por mim e fala da minha vida. Se Deus não falar, não vai falar nada. Revela aí. Momento revelação. Se Deus não quis falar assim, não tem revelação hoje. Aí as pessoas querem forçar uma situação para que fale qualquer coisa que você poder ir embora. Mas Deus aqui não disse nada para o homem de Deus. Disse ela aqui, agora ela começa a dizer para o homem de Deus o seu problema. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Olha a situação de amargura que estava ela. Eu não falei para o Senhor, não me engane. Porque se Deus vai me dar um filho, o filho é para eu ver crescer, correr, me ajudar lá na frente. Não tão repentinamente assim. E ela aqui ela vem com os dois pés no peito também. Mas ela queria uma resposta de quem poderia ajudar. Ela não ficou fazendo rodeio para contar o que estava acontecendo para a pessoa certa. Porque muitas das vezes nós contamos o que não deve para a pessoa errada e na pessoa certa a gente fica, então, sabe? Não sei. E a gente não se abre o que é necessário ser aberto. Então ele disse a Geazi: cinge os teus ombros, toma o teu bordão na tua mão e vai. O interessante aqui também, o discernimento e a sabedoria do homem de Deus. Às vezes, a pessoa até ansiosa para dar uma resposta para a pessoa que está pedindo uma ajuda, aqui ele, observando a mulher com sabedoria, disse para Geazi. A mulher não falou para ele que o filho estava morto. Só disse assim: eu pedi algum filho para o senhor? Eu não te disse, não me enganes? Na sabedoria de Eliseu. Estou levantando a criança. Tem algo ali. Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes. Se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi aqui tinha uma missão a fazer. Sai, se alguém não saudes ninguém. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E se alguém te saudar também, não responde, não pare. E muitas das vezes, quando alguém passa do nosso lado, que a gente não nos cumprimenta, a gente fica bravo, né? Me ignorou. Fui na igreja, nem me deu a paz do Senhor. Você sabe qual a missão que ele tem? Você sabe qual o problema que ele tem? Quantas das vezes você passou também ao lado de alguém que não cumprimentou?
que nem viu, de tão cabeça quente que tu estava. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a Eliseu e disse: o menino não despertou. O que a mulher disse para Eliseu aqui? Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela falou assim para ele: seguinte, meu caro, enquanto tu não for, não tem Geazi coisa nenhuma, o negócio é contigo. Porque se fosse para ser com Geazi, eu tinha falado com ele no caminho. Foi terceirizar o serviço de Deus na vida da mulher. E aí? É por isso que muitas das vezes eu não acho ruim quando, antes da pandemia, às vezes tinha aquela fila no final do culto para poder orar, para poder conversar. Porque a pessoa olhava para mim e via, e quero eu entender que como um homem de Deus. Não, mas fala com o irmão ali. Não, pastor, eu fico aqui. E eu saía da igreja meia-noite, 1h30. É do último a sair. E por que o senhor não se importava, pastor? Porque o que Deus mandar eu fazer, não adianta terceirizar para ninguém. O que Deus mandou você fazer, não adianta mandar outro ir. Pastor, sabe o que é? Pois não. O senhor não podia ir lá no meu trabalho um dia fazer um culto? Quem que trabalha lá? Você. Quem que Deus mandou fazer o culto lá? Você. Por que você quer terceirizar para o outro? Se Deus colocou você lá, você tem que ser espelho, você tem que ser vitrine, as pessoas têm que olhar para você e ver a imagem e semelhança de Cristo. Mas muitas das vezes Deus te colocou lá, aí você começa a fazer a rodinha da piada, isso, aquilo, outro. Quando você foi abrir a boca e falar: eu sou cristão. Será? Verdade? Não acredito. Você é crente? Ah, não, para, é verdade? E aí, com que moral você vai fazer um culto ou fazer uma oração? Então, te conserte no lugar que Deus te colocou. Apruma, porque Deus quer te exaltar. E aí, pastor? E aí a mulher falou o seguinte: o negócio é o seguinte, ô Eliseu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E não te deixe enquanto tu não for. Já que ele viu que não ia ter saída, então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi, nada aconteceu. Verso 32. Chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre os ambos e orou ao Senhor. O que me chama a atenção aqui,
para nós cristãos não termos amuletos. Como assim, pastor? Não entendi nada agora. Por que será que a mulher colocou o menino na cama do profeta? Na cama de Eliseu? Eliseu deita aqui, Eliseu dorme aqui. De repente, aqui, Eliseu, o menino vai se curar, o menino vai se levantar. E a bênção estava sobre Eliseu, e não na cama de Eliseu. A bênção está sobre você. Aonde você tocar a mão, abençoado será. E aonde pisar o pé, darei por herança. Então toque, coloque a sua mão, e não é a toalhinha ungida. É você que é ungido. É você que é abençoado. É você que Deus tem usado. Entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. E aí ele subiu na cama, deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. E então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Me chama a atenção aqui uma outra situação. O que você tem para dar? O que você tem que faz a diferença? Ele estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Por que a carne do menino aqueceu? Ela só aqueceu porque estava fria. Esse é um ponto. E o segundo ponto? Porque Eliseu estava quente. Eliseu tinha a presença de Deus. Eliseu tinha o que as pessoas não têm. E o que você tem? O que você tem aquece ou esfria? Trazendo aqui para os dias de hoje, a sua palavra branda aquece. A sua mansidão aquece. A tua sabedoria aquece. O teu silêncio aquece. Mas a contenda esfria. A gritaria esfria. A murmuração esfria. O desacreditar esfria. Falta de fé esfria. Mas a palavra de Deus nos aquece todas as vezes. Eliseu chamou a Geazi e disse-lhe: chama esta sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinando-se com o rosto em terra, tomou o filho e saiu. Você percebeu a atitude desta mulher? Pela segunda vez o mesmo ato. Qual foi o primeiro ato? Quando?
ela se prostrou aos pés do profeta quando ela estava com o problema. Agora que ela tem a solução do problema, ela saiu correndo? Ela tomou a mesma atitude, eu vou agradecer. Por quê, pastor? Porque no momento que nós estamos passando, nós falamos cada coisa para Deus. Senhor, quando eu tiver a oportunidade, não vou perder um culto na igreja. Aí eu vou dizer o que a mulher disse para o profeta: não mintas. Não mintas o que você não pode cumprir para Deus. Por quê, pastor? Eu tinha certeza absoluta que nós, quando voltássemos da pandemia, ou quando a igreja pudesse ser aberta, eu tinha certeza absoluta que eu ia ter que ficar na porta falando assim: me perdoe, a igreja já está cheia, volte para casa, não fica triste não. Ou, vem no próximo culto, anota o seu nome. Irmãs, faz aí a anotação no grupo do Zap, pegue o nome das pessoas que vai estar no próximo culto. Eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Porque as pessoas não viam a hora da igreja abrir as portas. Por quê? Falava para Deus que estava com saudade dele, de adorar a ele, de engrandecer o nome dele, saudade da casa dele. E nós que estamos aqui na igreja, com uma capacidade da igreja de 245 pessoas, hoje nós estamos na igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E eu achando que nós íamos ter que colocar nome na lista. Cuidado. Nada de pedir e nada de agradecer. Ela teve a mesma atitude. No verso de número 27, chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para empurrá-la, porém disse o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Para ela pegar aos pés de Eliseu. Alguém pega no pé de alguém de pé? Não. Ela estava prostrada. E agora, quando no verso 37, ela recebe o filho no colo, ela poderia estar tão anestesiada de alegria, de sair correndo, de nem se lembrar. Então ela entrou, prostrou os seus pés, inclinando-se com o rosto em terra, e aí tomou o seu filho e saiu. O que ela fez aqui? Agradeceu. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor é fiel. O Senhor me deu o filho e ele continua comigo. O Senhor me deu a minha bênção, e a bênção é bênção e não maldição. E aí, pastor? E aí que nós temos muito que aprender com essa sunamita. As atitudes dela, de uma mulher de Deus, de uma mulher que sabia o que queria, uma mulher que tinha convicção, uma mulher que estava intimamente ligada em tudo o que estava acontecendo. E nem por isso ela abandonou o Senhor. Não foi um óbito que fez ela sair da presença do Senhor. Não foi uma pandemia que fez ela sair da presença do Senhor. O que te faz sair da presença do Senhor? E aí eu volto a te dizer o que você está cansado de me ouvir.
Se algo fez você sair da presença do Senhor, é porque você nunca esteve lá. Nunca esteve lá. As crises e as situações difíceis só revelam quem somos. Para conhecer o verdadeiro ouro, não tem que colocar lá no fogo? E Deus, para ver os crentes verdadeiros, Ele põe no fogo também. É, pastor? É. E aí, nos revelamos quem somos. Ou se nós somos adoradores, ou se nós só queríamos uma oportunidade para sair da presença dEle, porque estávamos apenas de fachada. Mas eu louvo a Deus porque esta igreja, uma igreja que tem pessoas com a qualidade da sunamita, uma qualidade que não se encontra em qualquer lugar, uma qualidade que são pessoas forjadas nas mais diversas situações. E ela tem um compromisso com Deus, não com a igreja e não comigo. Um compromisso com Deus verdadeiro. E esse compromisso que você fez com Deus, não mintas para Ele. Porque nós não somos obrigados a falar nada. Mas se nós falamos, é anotado. E depois, a gente vai falar, Senhor, tal dia assim, assim, assado, você prometeu isso, isso, isso. Eu fiz. A primeira coisa que você fez foi sair da igreja. Deus usou aqui o pastor Lindomar, no domingo, para dizer a respeito de status. Status quer dizer estado que eu estou. E eu tenho visto muitas pessoas longe da igreja. Verdade. Mas muitas pessoas, no meio dessa pandemia, em chácaras, em baladas, em bebedeiras, bebedice. E pessoas que vinham à igreja frequentemente. Cuidado. Por que cuidado, pastor? Porque de Deus ninguém se zomba. E Ele não se deixa zombar. Eu acho que eu teria vergonha de colocar lá na igreja e depois com algo disso aqui, com algum sabor. Cuidado. A Bíblia diz para não se assentar na roda dos escarnecedores. Cuidado, porque você não vai poder dizer, Senhor, eu não fui avisado. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Enquanto tiver uma alma para eu evangelizar, uma só, eu estarei evangelizando, estarei pregando. Que você que virou as costas para Deus neste momento, possa repensar a sua vida. Se Jesus voltasse hoje, para onde tu irias? Nós estamos aí prestes à eleição. E você mais do que eu entende quando um político está em campanha. Um político em campanha ele te fala de problemas? Só fala de solução. Só fala de solução. Por quê? Porque ele está em campanha.
Passou a campanha, você acha o político? Nunca mais vê. Cuidado, o inferno está em campanha. E a campanha do inferno tem solução para tudo. Mas depois que você entrar lá, não, mas não era. Era campanha. Em campanha, político paga churrasco, paga cerveja, paga bebida. Passou a campanha, não tem mais churrasco, não tem mais bebida. O inferno é a mesma coisa. Enquanto ele não te seduziu, ele vai tentar te seduzir de todas as maneiras. Depois que seduziu, cuidado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque aqui nós pregamos, você gostando ou não gostando, você vai ouvir a palavra. Nós não somos engessados que eu não posso falar, porque se eu falar, a diretoria da igreja vai me tirar. Aqui não tem nada disso. Quem me tira daqui é Deus. E se Deus falar saiu, saiu. Se Deus falar fica, fica. Não é para agradar A ou para agradar B. É melhor eu te desagradar agora e você ficar com raiva de mim. E falar assim, nunca mais eu piso naquela igreja, mas eu vou numa outra igreja. Mas que você ouça a palavra de Deus, do que eu não falar a verdade e você ficar se iludido pro resto da vida. Cuidado. O inferno está em campanha. E depois que você foi conquistada por ele, acabou a campanha, aí você vai viver a realidade. Em campanha, os políticos fazem de tudo. Você pede favor, eles correm para cá, correm para lá. Eleito ou não, nem te acha mais. Que eu e você venhamos ter de Deus sabedoria e saber que o céu não tem campanha, tem realidade. O céu, a Bíblia não fala que no mundo você não teria aflição, pelo contrário. Ele fala assim, tu cai para o céu? Quero. Então no mundo tu vai ter aflição. Tu vai passar por dificuldade. Mas e aí? E no final? No final eu venci, você também vencerá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa, a cada dia mais e mais, te encher o teu coração de gozo. E você saber que se Deus está falando isso, porque está incomodando Ele. Mas que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Apenas um aviso, na próxima sexta-feira, nós teremos o culto de ensino da palavra do Senhor. Venha aprender sobre a palavra do Senhor. Hoje foi aqui um culto de ensino extra. Deus falou assim para mim hoje, ensina sentado. Eu falei, Senhor, eu vou ensinar sentado sim, porque eu estou cansado. Porque eu gosto dessa didática de palavra. Porque o culto de pé é mais agitado, é mais assim você consegue ouvir, entender, aprender o que Deus tem para falar para você. Quem veio ganhou um culto de ensino extra. E eu tenho certeza que você que veio aqui, esta palavra vai ficar guardada no teu coração. E se você passar por situações adversas, você vai lembrar desse culto. Eu tenho certeza disso. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Não, ainda não. Nós teremos culto só na próxima sexta-feira. Ainda não teremos esta semana ainda não teremos o culto da tarde da bênção. Mas assim que logo puder ter, eu falarei com os irmãos em nome de Jesus. Papai, ô eterno, ô bendito, ô Elohim, ô Adonai,
Obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelos puxões de orelha. Obrigado pelo teu amor, pela tua paz, Senhor, pela tua graça. Oh, Espírito Santo, nos enche, Senhor, com a tua unção, com o teu poder. Pai, que esta palavra, Senhor, nós vamos guardar, Senhor, no nosso coração. E que nós nunca venhamos, Senhor, esquecer desta palavra. Ó, Espírito Santo, nos enche, nos preenche, Senhor, da tua unção, da tua graça, da tua bondade. Ó Deus, a cada um que está aqui nesta noite, esses 10, Senhor, que estão aqui, Senhor, que esses 10, Senhor, sejam, Senhor, Senhor, os que vão fazer a diferença nessa cidade. Pai, a cada um, Senhor, dá uma unção dobrada, dá uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Enche, Senhor, do teu gozo, enche da tua paz, da tua graça. Ó, Santo Espírito, ó Deus eterno e bendito. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ter, Senhor, a mente, Senhor, nos ter, Senhor, sabedoria, nos ter, Senhor, nos dá, Senhor, a característica desta mulher, Senhor, Shunamita, Senhor, que soube levar, Senhor, a sua vida, mesmo diante das dificuldades, Senhor, ela saiu mais do que vencedora, Senhor, porque ela foi, Senhor, prudente, sábia, Senhor. Pai, nos dá uma semana de bênção, de milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando aos irmãos, o vírus não sumiu, não acabou. Tome cuidado, use a máscara, use o gel. Eu tive a notícia hoje daquela irmã que deu aqui o testemunho dela em um dos jantares de casais. Ela e o marido, que o marido trabalhava no banco, a Leila e o Wilson Peralta Júnior, que ele trabalhava no banco e ele que dava as fitas para saidinhas e tal, que Deus libertou ele, que Deus salvou a casa dele, e hoje ele é presbítero na casa do Senhor, mas na família dele todos estão com o Covid, mas a esposa dele nesse dia, ela foi para a UTI e está muito mal. Pessoas que eu conheço, que é do meu convívio, que esteve na nossa igreja. Se cuide. Se cuide. Pastor, eu tenho que trabalhar. Vai, eu também tenho que trabalhar, estou trabalhando. Mas no carro tem um negócio desse aqui de álcool em gel, uso a máscara. O vírus não acabou. Que nós venhamos lembrar da irmã Leila. Lembrar da irmã Leila, que está internada e hoje se agravou muito. Que Deus venha guardar a sua casa, a sua família. E ela trabalhava no hospital como enfermeira. Ela numa clínica médica. E ela não sabe aonde contraiu, mas contraiu. E a família dela inteira está. E hoje ela foi para a UTI muito mal. Que Deus venha guardar a Leila, sua família, mas que nós venhamos ser prudentes. Você sabe, o vírus ainda está aí. Vamos ser prudentes. Vamos ser prudentes. Ah, mas ele é meu amigo, eu vou dar um abraço. Cuidado. Cuidado. Você não sabe quem está, quem não está. Cuidado. Eu tive essa notícia agora à noite eu tive essa notícia, que ela foi para a UTI e foi muito mal, porque o quadro dos pulmões dela está bastante grave. A infecção está bastante severa. Cuidado. Pai, apresentamos nesta hora a irmã Leila e a sua família. Visita ela, Senhor, no hospital, Senhor, aonde ela estiver. Tu conheces, Senhor. Pai, ela é tua serva. Ela prega a tua palavra. Ela dá testemunho da tua palavra. Pai, ela visitava, Senhor, um ministério dentro dos presídios.
Ó Espírito Santo, cura, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que ela venha dar testemunho, Senhor, de tudo quanto ela passou, Senhor. Ó Deus de poder e de glória, dá sabedoria, será aos médicos, Senhor, que vão cuidar desta mulher. Ó Deus, dos teus filhos, da sua família, cobre com teu sangue, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos despede em paz, em segurança aos nossos lares. Nos dá, Senhor, o teu amor, a tua graça e a tua bondade, Senhor. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Estenda as tuas mãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.